uma vez ele mencionou, não sei se foi ele ou alguém, mencionou que todo ser humano ele já nasce líder. Com essa liderança é nato do ser humano. Alguns desenvolvem, outros não. A gente começa a perceber justamente nessa fase. A criança, ela já tem esse instinto e ela começa a falar assim, cara, se eu fizer isso, eu sei que eu tenho o que eu quero. Uhum. Hoje você tem uma profissão que ajuda bastante. Tem muito disso mesmo? Não consigo relacionar isso, assim. Eu acho que a criança, ela nasce egocêntrica, assim. Ela tem uma ideia de que o mundo gira em torno dela. Então, talvez essa ideia de liderança que alguns desenvolvam, porque alguns conseguem um poder de persuasão, às vezes, um pouco maior do que de outros, né? Assim, de convencer os outros. Poder de persuasão no sentido de que eu falo e os outros acatam. Ah, vamos ali roubar aquela manga? Vamos. Aí os outros seguem. Tipo, tem um que dá a ideia e os outros seguem esse espírito de liderança, né? Mas pode acontecer de já ser... A criança se destaca, assim, em alguns momentos, com essa questão de liderança, desde muito cedo. E aí, porque aí eu imagino que a criança, não sei se mimada, mas tem essa criança que se utiliza desse artifício e aí dá aquelas birrinhas, tem que ser do meu jeito, justamente talvez por conta disso. Eu não sei se foi seu caso, né, que você está contando. Tá sendo ele que tá atendendo. Né? Eu achei que ele tinha um desejo Eu acho. inconsciente de entrar no lugar de terapeuta. Ele falou pra gente assim, não, eu não preciso de terapia. É por isso, assim, eu tenho vontade de instigar os terapeutas a dizer por que eles escolheram isso. Não, eu então, tô onde você tirou isso? Que Qual o seu problema, né, da infância? Entendi, viu, Wesley? Eu entendi. Não, Entendi. foi você que falou. Aí eu peguei. Porque eu acho a criança mimada muito, sei lá. E aí, quando o pastor Edivaldo falou isso, eu falei, cara, faz sentido essa criança ficar dando essas birras. Aí a pessoa vai lá e, pra acalmar... E dá tudo o que ela quer. Tá bom. Mas eu falo que é no sentido do egocentrismo, né? A criança achar que o mundo gira em torno dela. Então, é difícil para a criança compartilhar brinquedo. Ali, em torno dos 2 anos, a gente vê muito essa disputa ali. Criança de 1 ano e pouco, ela não tem argumento. Ela não consegue falar, não, me dá o brinquedo, porque o brinquedo é meu, ou brinca um pouquinho. Os pais que regulam, que mediam essa situação. Mas a criança, ela tem ímpeto de morder o outro, de puxar o cabelo, de empurrar. Ela quer o dela e ela defende aquilo que é dela com unhas e dentes. Então, nesse sentido que você está falando, é muito para a criança defender o território dela, o que é dela, do jeito dela, é muito natural, né? É biológico nesse sentido, né? Vem do biológico. Os pais que vão socializando. Então, é que você falou da criança birrenta, ser mimada e querer do jeito, ela vem do egocentrismo. Ela precisa socializar mais para ela aprender a dividir. Crianças que têm irmãos cedo, ela aprende a dividir cedo. Gêmeos já crescem dividindo tudo. Então, a pessoa que é filha única ou é filha única por muito tempo, ela tem mais dificuldade de dividir. Então, ela tem mais dificuldade de aceitar, às vezes, a opinião que é do outro. Ela tende a pensar, assim, quando você está numa discussão de trabalho, pode ser a preservar as ideias dela, às vezes a defender a ideia dela. Agora, se ela fez terapia, ela vai saber de onde vem isso. Ah, isso vem lá da minha infância, que eu tinha dificuldade de dividir mesmo. Mas isso já está tratado, já está trabalhado. E tem gente que faz isso e não percebe, que vira adulto birrento.